Olá, gente, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos começar a disciplina de Farmacologia 2, né? Que a gente foca em cálculo. Mas hoje eu vou fazer uma parte introdutória, né? Falar um pouquinho de regra de 3. Mando exercício para vocês sobre diluição, cálculo de insulina. Aí semana que vem a gente corrige esses exercícios e fala sobre o gotejamento. Deixa eu compartilhar com vocês a aula para vocês verem. Então, é a mesma aula que eu disponibilizei para vocês pelo grupo, tá bom? Pelo WhatsApp. Deixa eu compartilhar para vocês verem a apresentação, tá? Então, né, essa é a aula, né, que eu enviei para vocês e aí a gente vai conversar, né, sobre ela. Então, o que nós vamos conversar, né, primeiramente, antes de entrar em cálculo propriamente dito, é importante a gente falar sobre a regra dos 9 certos, que é uma regra relacionada com a segurança do paciente. O cálculo é importante, né? Se for realizado um cálculo errado, vai trazer um impacto grande para o paciente, mas outras coisas também impactam, tá? Então, além, né, do cálculo, como a gente vai conversar, né, é importante a gente ver, né, qual é o seu paciente certo. Então, às vezes, você entra na enfermaria, tem vários João da Silva, às vezes vão ter o mesmo, né, com o mesmo sobrenome. Então é importante perguntar nome e sobrenome, saber certinho se aquela prescrição é para aquele paciente correto. Ver se a medicação é a certa, né? Então, às vezes a farmácia pode ter liberado a medicação errada, liberou outro medicamento, então é importante ver, além se aquela medicação é para aquele paciente, se a medicação é a certa. É dipirona? Tem que vir ampola de dipirona, se for injetável, por exemplo. Dose é a concentração do fármaco, né, a dosagem, né, do medicamento. Então é importante conferir, né, com a prescrição e com o rótulo se é aquele. Então, nós temos dipirona de 500 miligramas, dipirona de 1 grama, né? Então, tem medicamentos que têm mais de uma dosagem. E aí é importante, né, entender, ver, né, qual é a dosagem correta e comparar, né, com a prescrição para ver se veio, né, a dosagem correta. Via certa, é a via de administração. Então, é via oral, vai vir, normalmente na prescrição vem VO. Subcutâneo, SC, endovenoso, EV, intramuscular, IM, tem que ver se a via é certa para não correr erros, e tem muitos casos, né, de erros envolvidos a isso. Tem muita coisa na internet, né, relatando, né, de casos de erros médicos envolvidos com isso. Então, era para dar por via endovenosa, teve um caso que deram café, né, no vaso sanguíneo, né, via endovenosa do paciente. Então, isso é um problema, não tá errando, né, a via de administração. Então, nós conversamos, né, em farmacologia 1 sobre as diferentes vias. Hora certa, que é importante para respeitar a posologia. Então, o medicamento deve ser tomado no horário correto para garantir a ação, né, o efeito dele. Então, muita gente pensa antibiótico tem que tomar certinho. Aí os outros, não tem problema atrasar. O importante, né, é sempre manter, né, a posologia. Então, vocês trabalhando no hospital, né, tem lá as horas fechadas, né, o pessoal da farmácia libera o medicamento um tempo antes, e aí vocês administram, né, seguindo o horário posológico, tá? Que é aquele, 8 horas, de 12 em 12, 6 em 6. Então, lá dentro da enfermaria, né, tem os horários fechados para bater, né, esses intervalos de 12 em 12, 8 em 8, 6 em 6, tá? É importante respeitar a hora. E ação correta, né, ação certa. Então, alguém até comentou que estava na aula de semana passada, né, sobre as classes farmacêuticas, alguém falou que tinha estava com algum problema e aí prescreveram um outro medicamento que não tinha a finalidade pretendida. Então é importante, né, tomar um medicamento com efeito, né, a ação certa. Documentação certa, né, então após a administração nós temos que anotar, né, descrever, né, na ficha do paciente o que foi administrado, tá? Fazer um registro. Então é importante, né, tudo ser documentado. E aí, assim, gente, aplicou a nota. Porque às vezes na correria, na enfermaria, né,
é muito serviço, então, daqui a pouco eu anoto e você vai acabar esquecendo, tá? Então, administrou, anota lá o horário, assina lá que foi você que administrou, né? Então, cada hospital vão ter suas regrinhas específicas. Mas é importante, né, essa documentação sempre após a administração. Porque você muda o paciente, aí na correria vai acabar esquecendo de anotar alguma coisa, tá? É super importante essas informações, porque nas trocas de plantão, o outro funcionário, né, acompanha através desses registros. Forma certa. O que é a forma certa? É a forma farmacêutica. Então, nós conversamos, né? Tem comprimidos, cápsulas, soluções, supositório, óvulo, né? Então, tem diferentes formas farmacêuticas para diferentes vias. E é importante a gente saber. O paciente está desacordado. Conversamos isso também no ciclo passado, né? O paciente está desacordado. Não consegue deglutir, né? Então, não consigo dar uma via oral. Se ele estiver com sonda, normalmente maceram, né? E passam na sonda. Mas eu posso usar outra via? Aí, nesse caso, né? É preferível, tá? Então, tem que pensar na forma farmacêutica, né? A apresentação do medicamento. E a resposta certa está relacionada ao efeito desejado. Você quer tomar um medicamento que resolva, né, o problema, né? E não cause outros, né? Então, é importante acompanhar o paciente também para ver se não vai causar reação adversa, se não vai causar reações, né, negativas, né, ruins, né, no paciente, tá? Então, você quer que tenha o efeito desejado, né, sem reações adversas, né? Então, é importante acompanhar o paciente, porque caso tenha algum problema, né, a gente consegue fazer intercorrências, né, para resolver em relação a isso, tá? Então, essa aqui é uma parte introdutória, né, mas que facilita, contribui muito, né, para a administração do paciente, né, e é importante a gente seguir essas regras 9 certas, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de algumas regras, né, importantes para o cálculo, tá? A primeira é arredondamento, tá? Então, o que é arredondamento? Muitas das vezes, nós temos aqui, vamos olhar aqui embaixo, tem um número inteiro, né, e os números decimais após a vírgula, e muitas das vezes, né, nós não conseguimos dar com essa infinidade, né, de números decimais, tá? Então, nós temos que fazer arredondamento, né, do número para um número inteiro. Isso é muito comum quando faz o cálculo de gotejamento. Então, semana que vem, a gente vai aprender, né, as fórmulas de gota, microgota, por hora, por minuto. Então, é importante a gente saber arredondar. E aí, aqui eu vou explicar para vocês uma regra geral. E aí, semana que vem a gente treina, tá bom? Através desses cálculos, tá? Então, a ideia, né, de arredondar é para estabelecer uma regra para arredondamento, né, dessa numeração final, né, após a vírgula, para arredondar, né, o número inteiro. Tá? Então, quais são as regras? Então, aqui, quando o algarismo, né, após a vírgula, então aqui, ó, ou após a vírgula é o número 2, tá? Então, quando o número for menor ou igual a 4, tem que preservar um número inalterado. Então, 53,24, o 2 é menor que 4. Então, o arredondamento é 53. Já quando o caso, né, o número após a vírgula é maior ou igual a 5, então aqui no caso é 87. Então, por ser o 8, né, maior que 5, você aumenta uma unidade. Então, ao invés de 42, vai ficar 43, tá bom? Então, a gente faz bastante isso quando faz cálculo de gotejamento. Antes, né, da gente começar a falar, a gente vai falar concentração, vai falar de diluição. É importante vocês entenderem o que é uma solução. Então, a gente fala, a solução fisiológica de NaCl é 0,9%. O que quer dizer isso? Uma solução é uma mistura homogênea de um soluto com um solvente. Então, quando eu falo soro glicosado 5%, tem 5% de glicose, né? Tem 5% de soluto, que é a parte sólida, num solvente, que é a água, na maioria das vezes, que é a porção líquida da solução. Então, essa mistura eu chamo, né, de solução, que é uma mistura homogênea do soluto com o solvente. Então, medicamentos, quando a gente vai ressuspender, então tem a ampola lá com soluto, você vai botar o diluente, pode ser água para injetáveis, que é o solvente. Quando você mistura, você tem uma solução, tá? Então, é porque a gente vai falar algumas vezes, isso aqui é uma solução e tal, nananã. Então, é importante vocês entenderem, né, que na solução tem um soluto, que é uma parte sólida, e o solvente, uma parte líquida que foi misturado, e aí eu tenho uma solução homogênea, tá bom? Concentração, né, que a gente relaciona muito com solução. Então, a concentração é a relação entre a quantidade de soluto em solvente, tá?
Então, normalmente vai vir lá na embalagem gramas por ml ou miligramas por ml, tá bom? Então, é a quantidade em gramas, né? Quando é gramas por ml. É a quantidade em gramas do soluto, da parte sólida, em ml do solvente. Então, aqui, ó, 10 gramas por ml, né? Então, essa barra indica por ml. Então, tem 10 gramas de soluto em 1 ml de solvente. Outro exemplo, 50 miligramas em 5 ml. Eu tenho 50 miligramas do soluto em 5 ml de solvente. Então, vão ter medicamentos, vai estar lá 500 miligramas por ml. Então, tem 500 miligramas de doping ativo em 1 ml, tá bom? Proporções e equivalência, né? A gente volta e meia que vai ficar utilizando essas regrinhas, então essa tabelinha é mais para vocês terem nessa dica, né? E toda vez que forem fazer o cálculo, precisarem de alguma informação, tem essas proporções e equivalências, tá? Então, a gente vai falar disso aqui basicamente semana que vem, né? 20 gotas equivale a 1 ml, então quando fazer cálculo de gotejamento e de gotas e microgotas, e uma gota equivale, né, a 3 microgotas. Então, se uma gota, né, 3 vezes uma microgota, uma gota, né, equivale a 3 microgotas e 1 ml equivale a 20 gotas, se eu comparar 1 ml para microgotas é 60. Por quê? 20 vezes 3. É 3 vezes mais, tá bom? Mas a gente vai retomar isso, né, na próxima aula. E essas duas unidades aqui, né, transformação de massa para grama e miligrama e litro para ml, né, só para vocês terem, mas tem mais para frente explicando sobre a tabelinha de conversão, tá bom? Então, tá até aqui. Então, a gente faz a conversão, né? É importante fazer a conversão. Tem medicamentos que vão ter miligramas, outros em gramas, né? Então, dipirona, né? Tem 500 miligramas em 1 grama. Então, é importante entender, né? Saber como faz a conversão, né? Então, quando eu quero converter de miligrama em grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, eu movimento, né, a vírgula decimal 3 casas para a esquerda. Então, você vai para o lado esquerdo, né? Então, 2.000 miligramas, ó, 1 vírgula, 2 vírgula, 2.000 miligramas, né? 1 vírgula, 2 vírgulas, 3 vírgulas. Então, 2 gramas, tá? 450 miligramas. Ó, 1, 2, 3. Então, 0,45 gramas. Então, se você dividir por 1000, anda, né, 3 casas decimais para a esquerda. Deixa eu passar um slide, daqui a pouco eu volto. Aqui tem a tabelinha, tá? Ó, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Então, se eu tenho 1 miligrama e eu quiser converter para grama, eu divido por 1000. Então, anda 3 casas para a esquerda. E se eu quiser passar de grama para miligrama? Então, 1 grama lá de dipirona equivale a 1000 miligramas de dipirona. Então, 1 grama aqui, você no caso já multiplica, né? Se eu quero converter de grama para miligrama, eu tenho que multiplicar por 1000. Ó. 1, ó, 0, 0, 0. Dou 3 casas para a direita, tá? Então, vai multiplicar por 1000, né? E aí eu vou ter 1 grama equivale a 1000 miligramas. E ao contrário, né, de miligrama para grama, eu vou dividir, né, por 1000, né? Que eu andei 3 casas decimais para a esquerda, tá? Então, quem tiver facilidade pode fazer direto, eu sei que é vezes 1000 ou dividido por 1000, ou monta a tabelinha. Semana que vem, né, quando a gente estiver fazendo um exercício, eu posso montar para vocês verem, né? Monta essa tabelinha e vai andando com os zeros, né, com a vírgula, para chegar no valor, tá bom? E aí nós temos também a conversão de litros para ml. Então isso aqui eu acho que todo mundo tem uma certa noção, né, que é o que a gente vê mais lá no dia a dia, né? Então, refrigerante, né? 2 litros de refrigerante é 2.000 ml. Então, a gente tem aquele copinho, né? Descartável, é 200 ml. Então, você sabe, né? 2 litros dá vários daqueles copinhos, né? Então, 2 litros, né? Equivale a 2.000 ml, tá? Então, você vai tomar vários copinhos daquele de 200, você somando, né? Vai chegar a 2.000, tá? Então, se eu quero converter de litro para mililitro, eu vou multiplicar por 1000. Então, vou aumentar a vírgula para a direita. Nesse caso, estou indo para a direita 3 casas. Tá? Então, aqui, ó, 0,25 litro. Vou 1, 2, 3. Então, em 2 teria 25 ml, para 3, 250. Então, 250 ml, tá? Então, tem a tabelinha aqui também. De litro para ml,
aqui em cima é setinha, multiplica por 1000, ó. 10, 10, é 1 0, 2, 3, então 1000. Se eu quero de ml para litro, eu vou dividir por 1000, tá? Então, você andaria 3 casas para a esquerda agora, tá? Semana que vem, né, a gente pode incluir, né, nos exercícios, tem alguns que tem que fazer conversão de unidades. Aí eu retomo nessa regrinha com vocês. Conceito básico, né, de regra de 3. A maioria dos cálculos, gente, nós resolvemos por regra de 3, tá? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês como monta a estrutura. Eu acredito que alguns já saibam, né? A gente aprende isso no ensino médio, mas só para a gente retomar, tá bom? Para relembrar e aí para fazer, né, o cálculo. Então, a gente tem que agrupar, né, as grandezas de mesma espécie, né, de mesma unidade, sempre do mesmo lado. Então, vamos dizer, vai estar miligrama, miligrama, sempre naquela coluna tem que ter a mesma unidade. Então, vocês sempre pensam que a grandeza, a unidade tem que estar do mesmo lado, tá bom? E a gente tem que montar a proporção, né, para resolver a equação. E sempre na regra de 3, a gente tem que isolar o x, tá? Então, vamos aqui. Montando uma regra de 3 básica, tá? Então, A tá para B, como C, né, tá para X. Então, X é o valor que eu quero achar. Na regra que a gente faz, da regra de 3 simples, faz essa inversão, né, na multiplicação. Então, A está para X, que é igual a B vezes C. Então, aqui seria A vezes X é igual a B vezes C. Sempre a gente tem que isolar o x, né? O A estaria multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo, tá? Vamos fazer vários exemplos e aí vocês vão vendo, né, a aplicação, tá? A regra de 3 é simples e todos os cálculos, a maior parte dos cálculos que nós vamos fazer, vão encaixando, né, dentro desses valores. Então, vamos entender na prática, né, vendo um exercício. Então, aqui, né, um exemplo, prescrição médica da Novalgina, gotas, né, 1 grama, via oral. E aí, o que tem na farmácia de frasquinho é Novalgina gotas, 500 mg por ml. Então, o que quer dizer isso, gente? Tem 500 mg de Novalgina, né, em 1 ml daquela solução. E eu quero saber quantos ml ou gotas, né, devo administrar. Então, primeiro, ó, teve que fazer a conversão, né, de grama para miligrama. Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Elas podem perguntar assim, por que, Maria, tem que fazer a conversão? Olha aqui, ó, o disponível na farmácia é 500 miligramas. Então, ó, as unidades, né, as proporções, como a gente falou, tem que ser a mesma e elas na conta tem que ficar sempre embaixo, tá? Uma embaixo da outra. Então, eu tenho que pensar sempre o disponível e PM, gente, é prescrição médica, tá? Então, eu tenho 500 miligramas de dipirona em 1 ml e eu quero passar para o paciente 1 grama, que é 1000 miligramas, tá? Então, 1000 miligramas X. Multiplicação, né, invertida, né? X vezes 500 é igual a 1 vezes 1000. X vezes 500 eu tenho que isolar o X, tá, gente? Então, aqui, 1000 vezes 1 é o próprio número, 1000. 500 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui embaixo, ó, é 1000 dividido por 500. Então, vai dar 2 ml. Dá para ver aqui, essa cálcula é simples, que dá para ver, né, que é o dobro, tá? Então, também daria para ver assim, 1 ml, eu quero o dobro, então vai ser 2 ml, tá bom? Então, para administrar, né, teria que ser 2 ml. E aí, pergunta quantas gotas são, né? Então, a gente tem aquela regrinha que eu falei para vocês, né? 1 ml, 20 gotas. Então, você pode fazer a conversão, né, para gotas também. A gente pode fazer semana que vem, eu vou mandar uns exercícios para vocês e a gente treina em relação a isso. Então, aqui, tá até aqui o cálculo. 20 gotas dá para 1 ml, né? Eu falei da regrinha para vocês. Então, 2 ml, que é o que tem que ser prescrito, quantas gotas são? Então, sempre, gente, a unidade embaixo de unidade. Gotas, né? O que eu quero achar gotas. Então, a regra de 3, ó. X vezes 1 é igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2 dá 40. X, qualquer número, né, multiplicado por 1 é ele próprio, né? Então, x vai ser, né, igual a 40. Então, para administrar 40 gotas, para administrar 2 ml,
seriam 40 gotas. Você gotejar, né, lá na colher, 40 gotas, e equivale qual dose, tá? É 1000 miligramas. Outro exemplo aqui, tá? Então, a prescrição médica. Capotem, né, sublingual, 25 miligramas. Disponível na farmácia, 500 miligramas em um comprimido. Quanto tem que administrar? Então, regra de 3. Pensa, disponível 500 miligramas em um comprimido, prescrição médica 25 miligramas. Quantos comprimidos eu vou administrar? É o X que eu quero achar, tá? Então, 50 miligramas está para um comprimido, 25 miligramas, né, que é o prescrito, está para X. 25 vezes 1 e 50, né, multiplicado por X. Então, 50 vezes X é igual a 25 vezes 1. Isolo X, tá, gente? 25 vezes 1 é o próprio número, 25. 50, né, tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, né, tem que dar meio comprimido sublingual, que você vai ter 25 miligramas. Aqui dá para ver igual eu falei anteriormente. Ó, 25 é menor que 50, né? Metade. Então, eu teria que dar metade de um comprimido, tá? Então, você pode ver através da dosagem quando são esses números inteiros. Você vê assim, é 2 vezes mais, no caso anterior, né? 1000 era 2 vezes mais, né, de 500. Nesse caso aqui já é metade, então você consegue também visualizar dessa forma, tá? Se não conseguir, né, monta a regrinha de 3. Via subcutânea e intradérmica, né? Também, né, quando a gente vai realizar cálculo dessas medicações, né, desses medicamentos, também, né, resolve por regra de 3 simples, né? Então, como a gente já fez anteriormente. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Exemplo, prescrição médica de heparina, tá? Então, heparina, insulina, vitamina, né, a unidade não é miligrama, tá? É unidades internacionais, a gente chama de UI, tá? Então, a prescrição de heparina foi 2.500 UI subcutânea, de 12 em 12 horas, e o disponível na farmácia é 5.000 UI, né, por ml. E ele quer saber quanto tem que administrar em relação, né, a 2.500. Então, ó, 5.000 UI tá para 1 ml, que é o disponível, dosagem que o médico pediu. Quero descobrir quantos ml vão ser. Ó, unidade embaixo de unidade, unidade embaixo de unidade, tá? Então, 2.500, vamos aqui em cima primeiro. 5.000 vezes X é igual a 2.500 vezes 1. Tá? Então, 2.500 vezes 1 é 2.500. 5.000 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Tem que sempre isolar o X, tá? Então, vai dar meio ml. Então, você vai aspirar meio ml com a seringa, né, do frasco ampola, e aí você vai ter a dose de 2.500 UI de heparina. Tá? Um anticoagulante, né, a gente utiliza. Aqui, né, como aquele jeito que a gente olhou, que eu falei anteriormente, né? 5.000 para 2.000 é metade. Então, 1 ml tem que ser metade, né, de 1, que vai dar meio ml, tá bom? Então, aqui são exercícios, eu peço que vocês façam, né, o cálculo, né? Gente, em cálculo, a gente só aprende exercitando, tá? Então, coloquei 4 exercícios, então, façam nesse cálculo de regra de 3, e aí semana que vem a gente corrige para revisar, né, com vocês, né, e treinar, né, para facilitar, né, vocês o entendimento. Cálculo de insulina. Então, insulina, gente, a gente também faz por regra de 3, tá? Então, para realizar o cálculo de insulina, né, a gente utiliza a regra de 3 e considera, né, a seringa, gente, de insulina, na seringa de insulina, a gente considera, né, 100 unidades internacionais é igual a 1 ml, tá? E os frascos de insulina, né, também apresentam, né, cerca de essa quantidade de 100 UI, tá bom? Então, né, quando nós não dispusermos, né, da seringa de 1.000 UI, não sei se vocês já viram, deixa eu passar só para vocês verem. Então, nós temos essa seringa, né, que é a seringa de insulina, né, que ela já vem em unidades. Por ela já vir em unidades, eu não preciso calcular para ml, porque assim, o médico prescreveu
20 unidades, a gente puxa até o 20. Médico prescreveu até 50, você puxa, né, até o 50i. Mas no caso, às vezes na farmácia não tem a de 1 ml. E aí vai. A de 1 ml não, desculpa, a de insulina. Ela é de 1 ml também, né? Mas aquela que está em unidade. Ele diz que só tem essa de ml, né? De 3. Então eu tenho que fazer a conversão de UI, né? Para saber quantos ml tem que puxar, tá bom? Então é basicamente isso que nós vamos conversar agora, né? Então, quando eu tenho que fazer o cálculo da seringa, né? A gente vai considerar 1000 UI, né? Para 1 ml. Então a gente diz, né? Que no cálculo de insulina a gente fala que fui salvo pelo X. Então, o fui é o frasco de insulina. A seringa, né, o S, é a seringa disponível. Aqui, gente, tem muitas pessoas que confundem, né? Porque alguns casos vai dizer no exercício, a seringa disponível é de 3 ml. Não quer dizer que eu vou colocar 3 ml aqui, tá, gente? Sempre 1 ml, porque eu tenho 100 unidades internacional para 1 ml. O P, né, é a prescrição médica e o X, né, então fui salvo pela Xuxa, pelo X. O X é quantos ml eu vou ter que puxar, né, para ter a dosagem, né, a concentração recomendada. Então, o médico passou 1000 I, vai ser o ml. O médico passou menor que 1000, vai reduzir, né, essa quantidade por ml. Bom, tem um exercício para vocês verem. Então, aqui, ó. Prescrição médica de insulina simples, 25I subcutâneo, disponível frasco de insulina simples, 100 UI e seringa de 3 ml. Seringa de 3 ml é essa que está em volume, tá? Em ml. Então, eu tenho que fazer a conversão para saber quantos ml eu tenho que pegar, tá bom? Então, né, o médico prescreveu, né, 25I e quer saber quanto precisa aspirar. Eu sei que cada 100 UI eu tenho 1 ml, tá? E quanto o médico prescreveu? 25. Então, 25 I, quantos ml eu tenho que pegar? É o que eu quero descobrir. Então, x ml. Sempre, gente, a unidade embaixo de unidade, unidade embaixo da mesma unidade, tá? Então, esse aqui foi o prescrito, esse aqui foi o prescrito, esse aqui é o disponível, tá? Então, fui, frasco, salvo, volume da seringa 1 ml, pelo, né, que foi a prescrição, X, que é o que eu quero descobrir, ml. Então, regra de 3 simples, né? 100 vezes X é igual a 25 vezes 1. Então, 25 vezes 1 é 25, todo um número multiplicado por 1 é ele mesmo. Aqui o 100, que está multiplicando pelo X, passa para o outro lado dividindo. Então, 25 dividido por 100 vai dar 0,25 ml. Então, se você puxar 0,20, aspirar, né, 0,25 ml, você vai ter a dose, né, de 25I, que foi prescrito pelo médico, tá? Então, você puxa, né, aspira 0,25I, que equivale a 25I, na seringa de 3 ml. Então, você vai vir até aqui, mais ou menos, e vai puxar, vai dar 0,25I, tá bom? Exemplo 2, né? Então, prescrição médica, insulina NPH 35I, subcutâneo, disponível frasco de insulina NPH, 100 UI e seringa de 100 UI. Quanto tenho que aspirar? Gente, seringa 100 unidades, eu vou até a unidade. Então, nesse caso, eu vou aspirar 35I. Então, eu vou até aqui no meio, né, que vai dar 35. E aí, ou se eu usar nessa seringa, né, de meio ml, eu vou até aqui esse número e aí eu tenho 35 unidades. Essa aqui já não daria, né, porque ela vai até 30. Então, vai aspirar 35I da insulina, né, NPH, na seringa de 100 UI. Gente, dá para calcular, tá bom? 35I equivale a 0,35 ml. Mas como a seringa já está em unidades, eu não preciso fazer essa conversão, porque eu puxo até a unidade, tá bom? Então, eu sei, né, que tem que aspirar 35I e que isso dá, tá, gente, 0,35 ml. Posso fazer na semana que vem no quadro, né, para vocês verem. Então, aqui a seringa só para vocês verem. Eu acredito que o pessoal já tenha, né? Até a Vitória, né? Tem algum conhecido, né? Que é diabético, né? Então, eu acredito que vocês já vão ter visto.
Então, aqui exercícios, tá? De insulina, para vocês treinarem. Cálculo de administração endovenosa. Então, para administração, né, dentro do vaso sanguíneo. Então, o cálculo também é feito por regra de 3 simples. Então, a gente vai falar aqui, nós falamos de cálculo de penicilina, de heparina, né? Falamos do cálculo de insulina. Vamos falar agora de soluções endovenosas. E todos, gente, mesmo cálculo, tá? Regra de 3. Muita gente fala assim, é muito difícil, Maria, mudou, eu não estou entendendo, mas é a mesma coisa, só muda a unidade, basicamente, tá? Então, a gente estava conversando em UI, aqui a gente vai conversar em miligramas, tá bom? Mas o cálculo é o mesmo. Às vezes, muita dificuldade do cálculo é nem a matemática, é o português na interpretação, tá? Então, sempre leiam, interpretem. A gente vai treinar, né? Então, façam os exercícios. Semana que vem a gente vai treinar para sanar as dúvidas, tá bom? Se alguém tiver. Então, aqui, disponível, que é o que está disponível na farmácia. Volume para diluir o medicamento. Então, no caso de muitos medicamentos endovenosos, eles vêm na ampola, frasco ampola, pó, e aí eu tenho que diluir com o veículo. Aí eu vou ter lá quantidade do soluto que está dentro do frasco em relação ao solvente, né? Eu vou formar uma solução. E aí eu faço, né? Eu uso esse volume que vai ser diluído, né? Como volume, né, final. Então, vai ter tantos miligramas de massa para esse volume final que foi diluído. E aqui é o que o médico prescreveu, tá? E aí o volume que eu tenho que achar. Vamos aqui para um exercício, que é de um antibiótico, né, vancomicina. Então, o médico prescreveu 300 miligramas de vancomicina endovenoso de 6 em 6 horas. Disponível, né, o frasco de 500 miligramas diluído em 10 ml de AD, gente, é água destilada, tá? E aí diz quanto tem que administrar. Então, vamos lá. Disponível na farmácia, 500 miligramas e foi diluído em 10 ml. Então, depois que eu botei o líquido dentro do frasco ampola, eu vou ter 500 miligramas do fármaco vancomicina em 10 ml de água, tá? Então, a água destilada é o solvente, né, o veículo utilizado, e aí no final, né, a gente vai ter 500 miligramas de massa em 10 ml. Eu formo essa solução, tá bom? E aí, quanto o médico prescreveu? 300 miligramas. Então, 500 está para 10, 300 miligramas, ó, unidade embaixo de unidade. Qual o volume? X. Qual o volume que eu tenho que achar? Então, eu tenho que 500 está em 10, 300 miligramas, eu tenho que descobrir quanto de volume eu tenho que pegar para ter 300, tá bom? Então, né, regra de 3 simples, ó, 500 vezes x é igual a 300 vezes 10. Então, 300 vezes 10 dá 3.000. 500 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, 3.000 dividido por 500 vai dar 6 ml. Então, como eu vou pegar esse medicamento? Com o veículo, né, com água destilada, com 10 ml. Agita, né, para preparar a solução, né, homogeneiza. Depois de homogeneizado, você vai aspirar quanto? 6 ml. Que em 6 ml você garante que tem 300 mg de vancomicina, que foi prescrito para o paciente pelo médico. E aí você administra, né, endovenoso no paciente. Outro exemplo, aqui, prescrição médica de Clefin, 600 mg, endovenoso também, de 6 em 6 horas. E o disponível é 1 grama. Então, eu tenho que diluir em 20 ml, né? E eu quero saber quanto eu tenho que administrar, né? Em relação a 600 miligramas. Então, aqui, ó, nesse caso, ó, miligrama e grama, unidade é diferente. Então, eu tenho que fazer a conversão. 1 grama equivale a 1.000 miligramas, tá? Multiplica por 1.000. Então, 1 grama equivale a 1.000. Anda a casinha lá, miligrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Então, você anda 3 casas para a direita, tá? E aí dá 1.000 miligramas. Então, 1.000 miligramas eu diluí em 20 ml. Então, eu vou ter 1.000 miligramas do soluto em 20 ml, né, do solvente. Então, fiz a solução. Então, né, isso é o disponível. 1.000 miligramas está para 20 ml. Quanto o médico prescreveu? 600. Então, 600, a unidade embaixo de unidade. Qual o volume que eu tenho que aspirar? É o que eu quero descobrir. X. Então, vamos lá.
1.000, né, vezes x é igual a 600 vezes 20. Então, aqui dá 12.000. Multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Quero isolar o x, tá? Aqui, ó, se você cortar os zeros, ó, vai dar 12 dividido por 1, que é igual, né, a 12 ml. Então, você vai diluir, né, 1.000 miligramas, né, 1 grama, em 20 ml de água, homogeneizou o frasquinho, e você vai aspirar, né, com a seringa 12 ml, e aí você vai ter essa concentração de 600 miligramas, né, deste fármaco. Então, aqui, gente, exercícios para vocês treinarem, corrigimos semana que vem também. Cálculo de concentração. Então, aqui, né, o último cálculo que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, quando a gente prepara medicamentos, alguns momentos, né, a gente dilui, né, com a solução, que nós conversamos, e alguns casos vem em porcentagem. Aqui está escrito percentagem, mas é porcentagem, tá, gente? Então, é igual soro glicosado 5%. O que quer dizer isso, 5%? Soro fisiológico NaCl 0,9%. O que quer dizer esse porcento, tá? Então, aqui, ó, 20% quer dizer o quê? Sempre, gente, quando tiver porcentagem, vai ser a unidade está para 100. Então, 20% quer dizer o quê? 20 gramas de soluto está, né, para 100 ml de solvente, né, para formar a solução, tá? Então, sempre é isso. Então, 0,9% é 0,9 gramas em 100 ml. 5% soro glicosado. 5 gramas de glicose em 100 ml de solução, tá? De solvente. E aí eu formo, né, a solução. Então, porcentagem sempre está para 100, tá? Então, aqui, ó, quantos gramas de cloreto de sódio há em uma ampola de 10 ml a 20%? Então, vamos lá. 20 gramas estar para 100. Quantos ml eu quero descobrir? Para 10. Então, ó, unidade embaixo de unidade. E aqui, no caso, eu quero descobrir quantos gramas, né, tem 10 ml. Então, se a gente olhar aqui, ó, é 10 vezes menos, né? 100 é 10 vezes menos, 10, na verdade, é 10 vezes menos 100, tá? Então, aqui eu vou dividir por 10, tá? Então, 20 dividido por 10 daria 2 gramas, dá 2 gramas, tá? Mas se não enxerga assim, a gente monta o cálculo. 20 vezes 10, 100 vezes x. Então, 100 vezes x é igual a 20 vezes 10. Então, aqui 200, que é 20 vezes 10. Aqui o 100 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 200 dividido por 100 dá 2 gramas, tá? Então, em 10 ml, uma solução a 20%, eu tenho 2 gramas de cloreto de sódio, tá? Basicamente isso. Então, aqui, ó, soro fisiológico 0,9%. 0,9 gramas em 100 ml. Se eu quero saber em 125 ml, então 125 ml, x, quantos gramas? Regra de 3 simples. 100 vezes x é igual a 0,9 vezes 125. Então, aqui vai dar 112,5. O 100 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 112,5 dividido por 100 vai dar aqui, ó, 1,125 gramas. Então, né, em 125 ml eu tenho 1,125 gramas de cloreto de sódio, tá bom? Então, aqui exercício para vocês treinarem também. Corrigimos semana que vem. Gente, por hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo para tirar. E a gente treina exercício semana que vem. Como eu falei para vocês, em cálculo, né, temos que treinar. Tá bom? Desejo a todo mundo um bom fim de semana, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem, que nós vamos treinar esses exercícios e falar sobre gotejamento.